Boa noite, é com muita alegria que nós do Instituto Prisma abrimos mais uma live do ciclo de palestras e nós vamos ter hoje a presença de uma das palestrantes que acabou já de entrar, bem-vinda Érica também. Estaremos com Tamires Mesquita, ela vai trazer um tema bem legal, na verdade é fundamental essa compreensão que a gente vai ter hoje para qualquer tipo de compreensão de um sistema familiar, de uma dinâmica familiar, né? Então a gente vai estar com ela. Eu vou já chamar e eu vou apresentando com ela aqui ao vivo. Deixa eu colocar aqui pra gente. Bem-vinda, Paula, Ana Paula, minha xará. Tamires já está aqui. Ela. Gente, eu sou Paula Ribeiro, atualmente diretora do Instituto Prisma, que é uma empresa Olá, de cursos. Tudo bem, Tamires? oi, boa noite, Bem-vinda. obrigada É pelo uma convite. alegria estar aqui. E eu vou te apresentar com você ao vivo. Ai, que legal. A Tamires é multipolivalente, né? Então, ela se apresenta como psicóloga clínica, mas ela é um mundo de coisas aí. E eu já estou identificando outras carreiras aí Várias paralelas, né? carreiras, né? Além de psicóloga, é veterinária, é modelo, o que mais? Empresária, Coordenadora do business, empresária, coordenadora do Mulheres Reais, né? Mulheres, como é o nome do projeto? Mulheres reais, mas eu saí em Mulheres dezembro, foi. saiu, mas você levou bastante tempo aí na É, coordenação, né? Então tem isso. o Eu fui seu uma das rastro, a sua marca. fundadoras, né? Mas aí, por conta do volume, a gente tem que selecionar, né? O que que a gente prioriza, porque não dá para dar conta de Sim. tudo, né? E aí, E tudo faz muito bem feito. Obrigada, Tamires, você aqui no Instituto Prisma, né, que foi uma das nossas alunas que se dedicou bastante, né, a gente percebeu a sua dedicação e a gente vai ter esses minutos, né, então o tema da palestra da Tamires é sobre emaranhamentos sistêmicos entre pais e filhos, que ela trouxe um título Não se meta na relação dos seus pais, né? Que a gente vai estar trabalhando nessa live. Então, no final, vocês podem deixar os comentários também. Assistam atentamente, a gente vai ter uns 20 ou 30 minutos de explanação. Vocês podem deixar aí as perguntas, os comentários e depois a gente vai interagindo, tá bom? tá bom. Tamires, é com você essa nossa noite, tá bom? Show, Paulo. Obrigada pelo convite. É um tema que eu adoro, é um tema que eu vejo muito no consultório, né? Não só para individuais, mas assim, vejo muita demanda de relacionamento amoroso, que ainda tem gente lá emaranhada com os pais e que não identifica, né, e traz isso para a relação. Então, esse é um tema que me mobiliza muito, né? Meu trabalho ele foi em formato de relato de experiência pessoal, então eu contei um pouco da minha experiência com história. E, gente, eu vou estar olhando para cá porque o computador está bem aqui, eu não imprimi. Então, a minha pesquinha está bem aqui para eu ir passando, né? Para também não tomar muito tempo de vocês. E muito obrigada, Paula. Adorei essa ideia. Quando a Paula soltou lá no grupo, eu, uau, que legal. Porque eu tenho um pouco de dificuldade de fazer live sozinha, mas se tiver alguém aqui, porque eu fico só vendo vocês Vai falando, e aí todos, eu fico, né? meu Deus, eu vou ficar feito uma doida aqui na frente do celular falando sozinha, né? E aí quando tem uma pessoa assim, já acalenta o meu coração, né? Não, eu estou Então, aqui com você e tem várias pessoas aqui com você também. Você não está e sozinho. aí, Paula, você pode também ir completando, tá? As coisas, eu não sei se em 30 minutos eu vou conseguir falar tudo, mas eu vou explanar aqui mais ou menos o que, enfim, o que eu achar mais importante, né? Eu fiz também o meu trabalho em formato de algumas perguntas norteadoras e aí eu acho que vai facilitar. E antes de eu começar, eu sempre gosto, quando eu vou falar desse tema, né? Uma vez eu fui chamada para falar sobre família na Uninasal. E aí eu sempre sinto vontade, eu até comecei o meu trabalho pedindo permissão, né? É a ancestralidade de vocês, né? Eu tô aqui com a minha ancestralidade que me trouxe até aqui, que, né, por todos esses destinos e carreiras e coisas que eu faço,
pedindo a permissão da ancestralidade de vocês, porque algum motivo vocês estão aqui, e que essa é só uma perspectiva, né, do tema, que é sistêmico, né, segundo o pensamento sistêmico, segundo Bert Helling, né, para a gente também não fechar, né, o Gil Denise, estou aqui também, para a gente não fechar. Enfim, outras leituras, né, da psicologia tem várias leituras sobre isso, mas enfim, hoje a gente vai tratar nesses segmentos sistêmicos, né? Então, primeiro tópico. Uma das coisas que eu vejo muito na clínica, gente, às vezes a gente adulto, a gente precisa revisitar várias vezes a nossa imagem sobre os nossos pais, sobre a nossa origem, né? Quando eu falo pais, foi quem também assumiu essa função, né? Porque o que é que eu vejo quando eu encontro algum emaranhamento, né? E também quando eu encontrei, identifiquei esse emaranhamento. Às vezes a gente cresce, aí, Paula, você ilustra aí também, se você lembrar de alguma coisa. A gente cresce, mas é como se o nosso olhar, ele ainda continuasse um olhar infantil. Né? A gente ainda coloca aqueles pais naquele pedestal e tudo mais, porque enquanto criança, né, enquanto pequeno, a gente precisou desse olhar infantil e acreditar que aquelas pessoas, né, sabem o que é melhor para nós, mas quando a gente cresce, né, no processo de adultecer, a gente volta na nossa vida várias vezes para modificar e para reler, e para revisar esse olhar aqui, né? E é um olhar muito de imagem interna. Eu gosto de trazer essa questão de imagem interna, que é a forma como a gente escreve, porque senão pode cair naquela coisa de que a gente está falando aqui mal de pai e mãe. Eu não quero passar essa impressão, não é isso, de jeito nenhum. Na psicanálise, tanto na psicologia, a gente trabalha com essas imagens internas, né? Como você internalizou, foi como esses traços minêmicos ficaram aí no seu inconsciente, né? Então, existe aí uma representação para você, né? De pai, de mãe, de função paterna, de função materna. Em nenhum momento aqui a gente vai estar falando mal de pai e mãe, não, tá, gente? E vamos lá. E aí eu comecei o meu trabalho falando um pouquinho do conceito de casal, segundo Bert Helling, né? Para ele, o casal é a expressão amorosa na intimidade sexual. Esse é o conceito que ele traz, e eu peguei até um trechinho aqui de um livro dele, que ele fala assim: para que o amor tenha êxito, precisamos dar o que somos e receber do parceiro aquilo que necessitamos. Damos-nos recebendo e possuindo parceiro, tornamos-nos homem e mulher e formamos um casal. Eu trouxe essa ideia aqui do casal, né? Porque a gente vai falar de pais, e antes de ser pai e mãe, né? Somos solteiros, né? Casais, né? Então, existe aí, o Bechtelher trabalha com as ordens, né? E uma das ordens é essa hierarquia. E aí, no decorrer daqui, vocês vão entender porque que eu tô falando isso. Outro ponto também, né? A gente vai falar aqui muito de pai, de mãe, mas assim, as leis do Bert Hellinger se aplica para outros casais, né? Por conta da energia feminina e da masculina, eu falei isso também, tá? Que são as energias que precisam existir na interação dessa relação, tá? E aí depois eu comecei a falar também de algumas ordens do Bert Hellinger, né? Que é a ordem do pertencimento. Todos nós temos o direito de pertencer à nossa origem, né? Então, quando existe alguma exclusão, existe aí o emaranhamento, tá? A segunda ordem é a ordem da hierarquia, que a pergunta é: qual é o meu lugar? Eu até falei um pouco mais dessa ordem, porque eu percebo, Paula, que os emaranhamentos é muito dessa ordem, né? A gente encontra muitas vezes filhos que julgam os pais, né? Que não se conformam pelo casamento ser daquele jeito e aquela coisa toda. Não são representações que não são, não estão reconciliadas, né? Com essa origem, né? Então, às vezes o filho ou os pais podem sair desse lugar, né? E isso traz prejuízos para a relação. Né? Lei do equilíbrio,
né? Que é o equilíbrio entre o dar e o receber. Em toda relação precisa ter esse equilíbrio, sendo que nas relações entre pais e filhos, essa lei ela é um pouquinho diferente, né? Porque os pais, eles estão, pela lei da hierarquia, eles nascem primeiro, então eles estão maiores que os filhos. Então, o filho nessa posição, ele está na posição do receber e ele retribui essa vida que ele recebeu, que é algo muito grande, muito maior, indo para a vida, fazendo algo muito bom, sendo pleno na sua vida, né? Colocando essa vida para frente. A gente não tem como colocar a vida para trás. Então, por isso que na relação entre pais e filhos, a lei do equilíbrio, o filho ele recebe, ele está no lugar de receber e colocar isso para frente, né? A gente não tem como parir nossos pais, enfim, colocar aí, devolve aí, não tem como. Então, é para frente, tá, gente? Então, não tem isso. Aí eu comecei com algumas perguntinhas, né? Por que o casal não deve envolver os filhos em suas confusões, né? Eu falei aqui também nessa parte do egocentrismo infantil, né? A criança, ela ainda está se formando, ela não tem um sistema dela neurológico maturado para entender muita coisa, né? Então, e os filhos, eles têm um amor cego, né? Eles não têm uma maturidade, eles encaram isso como eles querem salvar esses pais, né? Eles entram naquele papel de salvador. Então, muitas vezes a gente encontra crianças, né, na clínica que se sentem culpados pelos pais estarem brigando, né? A criança, ela não tem maturidade para entender o que é uma relação do casal, que é algo muito maior, algo que começou antes dela existir, né? No caso, inclusive, nós filhos, depois eu fiquei pensando nisso, sabe, Paula? Que nós filhos, eu fiquei assim, cara, a gente não conheceu os pais antes, né? A gente acha que sabe de tudo dos pais. Eu não sei como foi meus pais adolescentes, né? Meu pai, eu sei o que ele me conta, que ele gostava de Raul Seixas, né? Minha mãe gostava como é? Elvis Presley. Mas a gente não sabe nada, assim, da vida pregressa dos nossos pais. E às vezes a gente quer opinar, a gente quer julgar. Aí nossa, que pretensão, gente, né? Porque a gente nasce e acha que porque é filho sabe de tudo, né? Então, assim, é uma posição também de humildade, entender que por mais que a gente conheça esses pais, se colocar no nosso lugar de filho, de filha, é o melhor que a gente pode fazer para que essas relações, para que o amor, o fluxo do amor exista, né? E consiga acontecer nessas relações. Então, essa é uma das principais razões que os pais não devem envolver, né? Os filhos. Os filhos não têm, principalmente naquelas situações de alienação parental, né? Assim, que onde os pais, isso confunde muito, isso é muito prejudicial para o desenvolvimento psíquico, né, dos filhos. Esses dias eu estava estudando algumas coisas. Não, sábado eu participei de um workshop, né, de vários terapeutas. E a gente entrou na discussão dessa questão do como também pode ser abusivo, por exemplo, pais que com filhinho pequeno fazem relação, né? Tudo bem, aquela criança ela não tem entendimento cognitivo, mas ela tem sensações, né? Ela percebe aquela tensão, ela sente e fica... E pior, aquela tensão... daquela situação fica registrada ali naquele corpo de alguma forma e ela não sabe o que fazer e isso pode colapsar em alguma coisa futuramente, né? Então, a gente acha que a criança não sabe de nada. Eles não sabem cognitivamente como a gente, depois de desenvolvido, adulto, tudinho que a gente tem, né? Nosso sistema aí todo mielinizadozinho, beleza. A gente consegue ter algumas... repertório, recurso, né? E a criança, ela pode só, né, recalcar aquilo e aparecer de outra forma, né? Então, essa é uma das razões. Porque os cônjuges não devem falar mal um do outro para os... Assim, não deve, tipo assim, o pai falar mal da mãe e a mãe falar mal do pai, né? Para esse filho. Porque, assim, nessa parte, eu acho que eu vou até acrescentar isso que eu coloquei aqui,
A gente precisa de... Ainda tá concluindo, né? É porque eu li agora, Concluiu, mas vamos fazer as correções mas vou acrescentar mais umas coisas. adicionando. Vou adicionando aqui. Diferenciar o que é parentalidade e o que é o matrimônio. Existe uma Uhum, confusão porque são as duas pessoas que representam os mesmos papéis, mas são papéis diferentes. Os filhos, eles se uhum, vinculam aos pais pelo papel de parentalidade. E existe as mesmas pessoas que também estão nos papéis lá do matrimônio. Então, assim, os filhos, por que que o pai e a mãe... Tipo assim, o filho, ele não tem outro pai, ele não tem outra mãe, meu povo. Então, assim, se você chegar falando mal para ele daquele pai, não vai fazer bem, né? Assim, vai... Não tem outra opção, né? Assim, poxa, os nossos pais são os melhores pais. Então, assim, qual é o objetivo de um pai e de uma mãe ficar falando? Só mostra o quão esses pais, eles precisam adultecer e assumir a sua responsabilidade, né? A sua escolha. Esse filho não tem a ver com essa escolha. Então, nesse momento, é muito importante a gente dividir o que é da parentalidade e do que é do matrimônio. Eu até falo isso para os meus uhum. pacientes que têm filhos, né? Eu gosto muito de explicar, olha, são dois papéis que são exercidos pelas mesmas pessoas, mas por favor, separem, né? Consigam dividir e organizar isso. Uhum. A terceira perguntinha. Por que os filhos se emaranham nas relações dos pais? Quando algum membro no sistema familiar não ocupa o seu lugar naquele sistema, isso interfere em todos, pois estamos todos interligados. Isso é muito Uhum. danoso, né? Primeiro, inclusive tem naquele livro roxinho que é As Raízes do Amor. Eu estava com ele bem aqui, acho que ele está bem ali. O autor desse livro, ele fala, tem um trecho lá, acho que eu até coloquei aqui, onde ele fala quando a gente quer pegar o filho, ele tem aquele amor cego, ele quer salvar, né? Então, às vezes, ele acha que ele pegando a demanda desses pais, ele vai resolver. Mas, assim, cada um tem força, um dos ensinamentos do Best-Helling, né? Todo mundo aqui tem força para lidar com o seu destino, né? E quando Uhum. a gente tem essa pretensão, a gente sai do nosso lugar e pega a demanda do outro, na verdade a gente duplica o sofrimento, que a gente não deixa nem que o outro se desenvolva para levar o destino dele e nem olha para a nossa vida. E nem tem uma vida boa, né? Porque a gente está ocupado cuidando dos problemas de outra pessoa. E a gente não vai poder dar conta, nem da vida dela e nem da nossa, e fica lá, né, os conflitos, e aí vai reverberando, e às vezes se casa e não sabe porque o casamento não dá certo, mas é porque ainda tá emocionalmente lá ligado aos pais e não sei o quê. Enfim, tem vários desdobramentos desse tipo de Uhum. simbiose, de emaranhamento, né? Pronto, tá aqui o trechinho, achei. O filho sempre sente de acordo com a sua consciência pessoal, que é capaz de fazer o que for preciso para ajudar os pais a suportar a dor, que ele tem direito de fazer as coisas. É uma espécie de pensamento mágico que o filho tem. Alguém tem que sofrer. Então, se eu sofrer em nome da minha mãe, ela vai sofrer menos. Claro que não é verdade. Na realidade, o sofrimento é simplesmente dobrado. Né? Então, ele traz até essa questão do pensamento mágico, que é típico da imaturidade, né? De achar que vai resolver. Gente, e isso que eu tô falando acontece a nível inconsciente, tá? Eu tô falando assim, mas não acontece tão claro assim, né? Acontece, enfim, quando a gente vai ver, vai entrar no processo terapêutico, vai numa constelação familiar, a gente consegue identificar esses emaranhamentos, né? Agora, nessa frasinha tá tudo muito explicado, mas na real, quando chega no consultório, é um pouco mais diferente. Porque os pais envolvem os filhos em seus relacionamentos? Outra pergunta. Pode haver vários motivadores. Geralmente, os pais envolvem os filhos nos seus relacionamentos porque estão em dificuldade de assumir seus papéis de homem e mulher na relação. Ou seja, antes de ser pai, de ser mãe, existe aí outro papel que deve ser honrado, que é o papel de homem e de mulher.
E aí, às vezes, o casal, quando eles têm filhos, às vezes eles esquecem que eles têm esse papel, né? De homem, de mulher, e às vezes deixam essa questão do matrimônio de lado. Isso também é muito Uhum. prejudicial, porque uma das coisas que é muito importante, né, para que o amor flua, é os filhos verem, né, que os pais, o casal, o matrimônio, ele está sendo saudável, feliz. Então, assim, você quer ensinar seus filhos a serem felizes, a ter uma vida boa, plena, sejam um casal feliz, né? Tenham também, contemplem também o papel de homem e de mulher de vocês, tá? Outra coisa, crença de que filhos salvam a relação também pode ser um motivador. Tipo assim, a relação não tá boa, vou ter um filho aqui para ver se melhora, meu povo. Pelo amor de Deus. Vamos superar essa crença. Não é legal, não. Esse envolvimento pode gerar várias consequências. A mais comum, vista no meu consultório, é adultos que foram crianças que precisaram desenvolver uma falsa autonomia durante a infância, ou seja, foram mini adultos, né? O que é que isso acarreta? Quando os pais eles não são adultos suficientes, não assumem seu papel responsável, né, de pais, provedores, que dão segurança para esses filhos eles passam a assumir uma falsa autonomia. São aquelas crianças muito amadurecidas, nossa, como. E isso é elogiado socialmente, né? Nossa, mas que criança quieta, tão organizada e não quebra nada em casa, meu povo. Não é muito legal, né? Criança tem que ter jeito de criança, né? Talvez a gente precise olhar para essa criança. Será que essa criança não está sendo um mini adulto? Se ela está sendo um mini adulto, será que ela está vendo, ela está tendo segurança nesses adultos que cuidam dela? Né? Vou deixar aqui um questionamentozinho para a gente pensar. Uhum. Como um efeito de uma criação por adultos que não assumiram os papéis de responsáveis, né? Nesse momento. A próxima pergunta. Como evitar os emaranhamentos dos filhos nas relações? Foi exatamente isso que eu falei. O casal precisa assumir o seu lugar de casal, honrando primeiramente o lugar de homem e de mulher, tornando-se adultos responsáveis pelos seus destinos e responsáveis pelos seus filhos, né? Enquanto menor de idade, incentivando também esses filhos a fluir na vida, né? Assumindo essa posição, os filhos naturalmente eles se sentirão seguros e poderão assumir seus lugares de filho. Se forem crianças, por exemplo, não precisarão dessa falsa autonomia, né? Ou seja, não precisarão ser uma criança adultizada. Não é legal, gente, uma criança adultizada. Criança, ela tem que ser criança, né? E é isso, Paula. Eu tentei correr aqui com o que eu Tá, filtrei. vai ser legal nosso bate-papo aqui com o pessoal. Então, esse tema que a Tamires trouxe, né, desde o começo, foi uma observação dela em consultório e eu garanto para vocês, nos meus 10 anos de trabalho como consteladora e atendendo muitas famílias, que 90% dos adoecimentos, dos conflitos, das dificuldades das pessoas, né, tem muito a ver nesses emaranhados sistêmicos entre pais e filhos, né? Então, esse ponto, né, que como os filhos se emaranham no relacionamento dos pais, né? Ou como um filho, por exemplo, tem muitos que podem, uma filha assumir o lugar de esposa do pai porque a mãe acaba não assumindo ou não está legal com o seu marido ou já está separada internamente do marido, mas convivendo na mesma casa, acaba que essa filha, olhando aquele lugar vazio inconscientemente, assume esse lugar e se emaranha como esposa do pai. É, Aí tem casamentos que têm relacionamento extraconjugal e vem os filhos assumindo esse lugar dos relacionamentos extraconjugal. Filhos que estão metidos no casamento mesmo, né? E aí, na visão sistêmica de Bert Helling, tanto os pais
metem os filhos nessa relação ou os próprios filhos se metem nessa relação, né? Então, tem várias possibilidades que você vê os filhos emaranhados nisso. E aí foi o que a Tamires trouxe, né? Essa questão da a criança que quer salvar os pais, de qualquer forma, né? Se a criança cresce num contexto com um pai com um vício, digamos assim, ela vai fazer de tudo para buscar salvar esse pai desse vício. Como? Ah, eu vou fazer trabalho tal, eu vou pensar nisso, eu vou ajudar a ser assim, eu vou fazer assado. Então, aí vem uma palavra chamada script. A criança ela traça um roteiro, que o script é um dos fundamentos teóricos, né? A análise transacional é um dos fundamentos teóricos que a constelação familiar bebeu, né? E, e o script, que é um roteiro que a criança traça para seguir aquele roteiro de salvar os pais, salvar a mãe, seja lá como for. Então, ela cria uma série de coisas. Por exemplo, então, se ela vê a mãe sofrendo no casamento, a criança pode traçar como roteiro de vida: eu não vou casar também, porque para salvar as mulheres do meu sistema, eu como mulher não vou casar. Então, a criança ela vai traçando inconscientemente uma série de, de crenças, de passo a passo, né, de sonhos a partir de uma mentalidade mágica, né, como foi trazido aí na literatura que a Tamires trouxe. Então, a, acontece que essa criança salvadora dos pais, ela cresce e se torna um adulto que ainda inconscientemente permanece emaranhado, não só na dinâmica pai e mãe, mas também na dinâmica de ancestralidade, né? Aí vem toda a dinâmica, né, dos padrões de repetições familiares, padrões de comportamentos que se repetem, né, e formas de funcionar sistemicamente falando, que não são só daquele núcleo familiar ali, mas que estão, né, presentes em outras áreas. E uma coisa legal também, isso que tu falou, gente, a gente não está aqui para falar mal de pai e mãe, e não estamos mesmo. Constelação não é para isso, né? E a constelação, aí vem outras heranças, outros fundamentos da constelação, né? Constelação bebe na psicanálise, constelação bebe em outras várias fontes, né? Da filosofia de ancestralidade africana, para trabalhar a questão da ancestralidade. Então, tem muitos outros fundamentos teóricos que aí a gente faz um trabalho. Então, eu não mudo meu pai e minha mãe, eu mudo a imagem interna que eu tenho deles dois para que eu consiga, olhando para isso, me liberar, né? Então, como é que chega para um atendimento, um trabalho, por exemplo, com uma pessoa já adulta que é filho de um pai e uma mãe que tiveram só um caso, né? Tá me escutando também? Eu acho que deu uma travada. Tu tá me escutando? Oi? Vocês estão me escutando, gente? Confirma aí, se é só o da Tamires que não está funcionando. Dá só um joinha. Estão me escutando? Vocês me escutam? Tá todo mundo aí, então, né? Eu vou continuar aqui, vocês vão dizendo se estão conseguindo. A Tamires pediu aqui para voltar. Ótimo. Deixa eu só ela voltar aqui, ver se ela vai conseguir. Oi, E voltou! voltou, caiu, mas eu tava te vendo aqui. Tava, conseguiu? Tava só Então, porque caiu aqui. Então, por exemplo, chega uma pessoa para fazer um trabalho, tipo, meu pai e minha mãe tiveram um caso, eu não sei nem quem é meu pai, não sei nome, não sei nada. Tipo, essa pessoa tem solução para essa criatura que nunca conheceu o pai, que a mãe teve um caso, não sabe nem do paradeiro do pai, não sabe nada, como é que ela vai resgatar, como é que ela vai se reconciliar com essa história. Como é que isso acontece? É indo atrás lá do cara? É fazendo? Não necessariamente. Você vai trabalhando internamente essas imagens
até que você consiga se reconciliar. E o externo, isso tudo acontece dentro, e externamente as coisas já estão em movimento, né? Então, a, a dinâmica, né? Assim, eu não tenho o poder de mudar meu pai e minha mãe para que eles fossem diferentes, para que eu consiga seguir minha vida tranquilo, né? Digamos, um casal que vive pegando fogo, conflito atrás de conflito, e eu não consigo ficar bem porque esses são os meus pais, né? Então, como é que você vai fazer? A solução seria você entrar em cheio, tentar mudar pai e mãe, tentar mediar essa relação, tentar fazer diferente, tentar sei o quê? Não. Você vai mudar as imagens internas que você tem disso, né? Para que você consiga olhar aquilo com um novo olhar e seguir. Isso. Outro ponto que a Tamires trouxe, né, com relação independente se são casais héteros ou homo, né, a dinâmica tem a ver com o aspecto feminino e masculino, né, e como é que isso vai, e porque tem outras configurações familiares, não só configurações heteronormativas, né, mas tem outras configurações que também têm filhos, né, que também têm dinâmicas familiares. Então, independente de qual seja a configuração familiar, a experiência é dentro do processo da hierarquia, né? Quem veio antes tem precedente. Então, a história desses pais, aquilo que eles construíram juntos, vem antes, né? Os filhos vêm depois, né? Então, compreender que a vida é esse rio que vai caminhando para frente, faz com que a gente consiga mais claramente olhar agradecendo, olhar reconhecendo, e isso não desconsiderando os conflitos que você tem na relação com os pais, tá? Assim, o que eu quero trazer aqui não é amenizando uma dor que você possa ter na relação com os pais, não é amenizando um sofrimento que você possa ter na relação com qualquer um deles. Aqui não, no trabalho sistêmico, a gente não bota panos frios ou é quentes, como é que chama, né? Para amenizar, não sei mais se é Eu frio ou é acho que é quente. panos quentes, eu acho que é uma coisa assim. É. A gente não vai Não, não, invalidar a dor do outro, né? Não é invalidar. não é para isso que funciona um trabalho sistêmico, que às vezes é mal interpretado, pode ser mal interpretado nesse sentido de, ah, tem muita dor, muito conflito, mas tem que honrar. Não, Tem que não é perdoar, tem que assim. viver Tem que junto. perdoar, não é assim que funciona, tá, gente? Vamos com calma, compreendendo as coisas com um olhar mais sistêmico. Então, como é que funciona o pensamento sistêmico? Que é aí onde entra a base do trabalho que a Tamires trouxe nessa apresentação, né? A centralidade do pensamento sistêmico é na vida, né? Então, se o pensamento sistêmico é centrado na vida, a vida é o maior bem, o bem mais precioso que você pode ter. E de onde veio essa vida? Né? Essa é a questão. A minha vida eu recebi desses pais que estão aí, imperfeito como eles são, cheio de mazela, de conflito, de situações que muitas vezes eu não gostaria que fosse assim, mas foi dessa fonte, dessa origem, que eu ganhei minha vida, que eu recebi a vida. E aí onde está o ponto, né? É aí onde entra a gratidão. Não é só agradecer por esses pais, porque são meus pais e pronto. Agradecer a vida que eu recebi, que veio de uma fonte lá muito anterior aos meus pais, que veio passando de geração em geração, geração em geração, até chegar aqui em nós, né? Então, E a aí, por isso que compreensão eu queria só completar que é importante essa revisitar esse olhar. Às vezes a gente precisa várias vezes, né? Quando a gente cresce, poxa, é preciso ver se a gente está olhando para esses pais, mesmo grandes, né? Com aquele olhar infantil, porque de Uhum. que reivindica, né? De que tem o direito de receber. Não, eles fizeram o melhor que eles podiam dentro do que Do eles jeito tinham, deles, do né? jeito deles e que são
seres humanos como eu, como você, como nós aqui, que temos nossas sombras, nossas luzes, né? São pessoas, são gente, né? Que também vão errar, Uhum. né? E é normal que se erre, é até importante, né? Tem até um teórico da psicanálise, o Winnicott, que ele fala dos pais suficientemente bons, né? Que não são esses pais perfeitos, mas que dentro da condição que eles tiveram, fizeram o melhor que eles podiam, né? Uhum. E aí, compreendendo o pensamento sistêmico centrado na vida, essa vida que só caminha para frente, né? Aquele que olha muito para trás, brigando com o próprio passado, brigando com o próprio destino, brigando o tempo todo com os pais, não aceitando os pais que tem, não aceitando a ancestralidade que tem, não aceitando a sua origem, nananana. Aquele que olha muito para trás, a vida não caminha para frente, né? Então, o trabalho sistêmico é conseguir desatar esses nós, esses impedimentos que não está fazendo esse rio fluir para frente, né? Essa vida que quer caminhar. Naturalmente, a nossa vida já caminha para frente, né? Então, o que faz, né? E muitas vezes, né, também a gente viu que a gente precisa abrir mão desse script de salvar os pais. Esse é o ponto mais difícil. Como é que eu vou abrir Frustrar mão? esse script, né? De tipo, opa, esse script aqui do pensamento mágico, eu preciso Como é que eu vou abrir fazer. mão de querer salvar minha mãe de um, sei lá, de um pai que não trata ela bem, sei lá, como é que eu vou abrir mão de não estar ali pagando as contas sei lá, da minha mãe todo dia, todo mês, né? Como é que eu vou abrir mão? Então, são scripts que a criança traça que ela agarra tanto aquele roteiro de salvação dos pais que quando ela cresce é tão difícil largar que é preciso também um trabalho que às vezes não é fácil, não é rápido, não é, né, nesse miojo. É um Isso. negócio que demora um pouco, às vezes, dependendo do seu apego ou não a essa ideia, esse pensamento mágico, né? Mas é um dos pontos, né? Outro que você colocou que foi interessante, né? É separar a ideia, né, que você utilizou, né, do que é ser um casal e do que é ser pai e mãe daquela criança, né? Então, muitos casais em separação, gente, a quantidade de casais em separação que emaranham seus filhos porque fazem os filhos de confidentes, e compartilham as dores com os filhos, enfim, desautorizam, que foi uma palavra, a Tamires não usou essa palavra, mas quando um pai ou uma mãe fala mal do outro, ele está fazendo o quê? Ele está desautorizando o outro cônjuge diante do filho. Então, é como se uma mãe que fala mal do pai, ela está desautorizando aquele pai diante do filho, né? Ou seja, aquele pai, ele perde completamente a autoridade dele como pai, porque aquela mãe acaba desautorizando. Então, dentro da criança, para a gente entender bem, tem a consciência do grupo familiar ligada ao pai e tem a consciência do grupo ligado à mãe. Então, todos nós carregamos as duas consciências. E quando essas consciências estão brigando dentro de nós, é terrível. Então, por exemplo, eu gosto muito de dar esse exemplo, né? Quando eu era criança, aí tinha a dispensa, né, com a parte dos lanches e tal. Para a consciência ligada à minha mãe, minha consciência materna, você não pode comer biscoito recheado, você não pode comer, tem que comer fruta, tem que comer saudável. Para o meu pai, minha consciência ligada ao pai, era de bora ali na bodega comprar pastelzinho. Bora comigo, eu vou te levar. A gente vai comer pastelzinho salgado, aquele que escorre o óleo aqui, entendeu? Então, ou seja, para a consciência paterna, eu estava inocente, né? Ou seja, minha consciência estava alinhada com a consciência paterna. Mas quando eu pensava, enquanto eu comia o salgadinho escorrendo o óleo, eu sentia culpa relacionada à consciência materna. Então, aquele conflito
né? A criança vai carregando, eu estou pegando um exemplo pequeno, mas tem outros vários exemplos. Então, enquanto os pais estão em conflito dentro da dinâmica da criança, a criança também vai carregando aqueles conflitos, né? Então, é, a importância de você, como esposo, ou a dinâmica como casal, né, tem que ser separada como casal e como pai. Então, no processo de separação, a criança precisa saber como pai e mãe, a gente permanece aqui, a gente não se separa, a gente sempre vai ser o seu pai e sua mãe. Estaremos sempre aqui para você. A gente está se separando como homem e mulher, né? Então, como casal. Então, separar isso, primeiro para o casal entender isso, ajuda a criança, as crianças, os filhos a não se emaranharem nisso, né? Então, acaba que o casal compreende que existe uma dinâmica ali e que os filhos, aos poucos, eles vão aprendendo que, enquanto pai e mãe, eles estarão ali assumindo aquele papel como pai e mãe, e como casal, eles vão encontrando outras dinâmicas, né? Então, essa compreensão, né, a busca, né, enquanto adultos, conhecendo o pensamento sistêmico, conhecendo a sua própria história familiar, olhar para esses pais do jeito que eles são, como eles conseguiram, né, sabendo também que eles foram filhos de seus pais e também precisaram lidar com toda a dinâmica, né, familiar, olhar para eles e buscar reconhecer isso, né, agradecer na medida do possível, aceitá-los como eles são, e aí vem a questão da honra, né, que a gente trabalha muito com o honrar. Esse honra, né, foi uma herança, né, Bert Helling foi muitos anos padre, né, uma ordem que ele trabalhou na África do Sul, em missão. Então, essa herança que ele bebeu, né, da religiosa, fez com que ele pegasse alguns elementos, e a honra é um desses elementos, né, que ele viu muito também nos trabalhos com ancestralidade africana, né? Então, o trabalho que ele fazia nas tribos Zulus, né, foi percebendo o quanto a honra, que é o respeito, o assentimento, né? Você olhar com respeito para de onde você veio, olhar com respeito e incluir esses ancestrais na sua vida, na sua história, no seu coração. Isso é a honra, né? É olhar com respeito e reconhecimento e inclusão esses ancestrais, né? Então, os pais, eles estão ali como ancestrais diretos nossos, né? Então, quando eu olho para os pais, eu não estou olhando só para os pais, né? Eu estou olhando para uma galera enorme que está ali atrás de cada um, né? Então, atrás dos nossos pais, tem muita gente, tem muita história, tem muito babado aí para ser visto, né? Então tem padrões de comportamento, segredos familiares, tem muita coisa. Então, que às vezes nem eles sabem, né? Então a questão que foi um ponto que Tamires colocou bastante aqui, que é essa questão de sair um pouco da criança e se tornar adulto, né? Então, amadurecer o olhar para os pais, né? Que ela colocou um ponto, ela colocou eram crianças mini adultos, né? Mas ao mesmo tempo tem muitos adultos com esse olhar da criança ainda, né? Então, respeitar essas fases, né, Tamires, a criança precisa viver a vida dela. Então, quando você perceber uma criança que não está conseguindo brincar, não está conseguindo estudar, não está conseguindo interagir com seus amiguinhos, vá atrás, veja por que ela não está conseguindo viver a vida de criança, né? Algo ali pode ter um ponto que ela está
ou com um foco demais nos conflitos dos pais, uma atenção demais, um cansaço extremo ligado ao contexto familiar que está impedindo dela viver a vida de criança dela, né? Então, esse ponto, né, da gente perceber que a criança, para ter a vida de criança, vivendo a vida de criança, deixando o que é dos pais com os pais. E os adultos começar a perceber e deixando o script da criança lá atrás, né? E começar um processo de amadurecimento, de um novo olhar como adulto agora, né? Escolhendo, né, o adultecer, porque eu gosto de trazer isso, porque assim, às vezes a gente não escolhe ser criança, né? Nosso corpo está desenvolvendo, adolescente também não. Mas o adulto, né, o amadurecimento passa muito mais por escolhas, né, do que meramente um desenvolvimento do corpo, cronologicamente falando, né? Sim, é um processo psíquico, emocional, afetivo, social, econômico, cultural, né? Tem uma série de outras questões, né, que envolve o ser adulto nessa questão, né? E isso às vezes leva um tempo, porque É. a gente está aqui falando de emaranhamentos sistêmicos, ou seja, são emaranhamentos que envolve o pensar sistêmico, né? Então, é uma forma de pensar. Quando eu olho para um conflito ali específico, eu preciso ampliar o meu olhar para o que está acontecendo a partir dali. O que será? Tem alguma exclusão nesse sistema? Tem alguém que está fora do seu lugar? O filho está ocupando lugar de filho, o pai está ocupando lugar de pai, a mãe está ocupando lugar de mãe. Tem o irmão mais velho está ocupando lugar de mais velho, mais novo, ou tem alguém fora do seu lugar. Essa relação entre os pais está equilibrada ou não, dentro do casal? E entre pai e filho, como é que está essa relação? É, os filhos dão ou os pais dão e os filhos recebem, mas tem muitos contextos que inverte isso, né? Então, os filhos acabam precisando dar demais e os pais receberem. Então, será que esse equilíbrio, né, é, entre pais e filhos está acontecendo também? Então, perceber esses pontos, né, de emaranhados é uma forma também de você buscar a liberação e conseguir seguir para assumir a sua vida, né? Mas entendo uma coisa que acontece muito, pode ser até uma má interpretação. Muita gente acha, quando a gente fala, os filhos se liberarem dos pais para viver sua vida. Gente, cuidado, não é abandonar os pais e nunca mais ver, bater a porta e eu não quero mais saber de ti, ficar indiferente à família. Não é isso. É uma atitude interna de deixar que a dinâmica dos pais fique com eles e você vai assumir sua dinâmica como filho e com sua vida, entendeu? Mas o carinho permanece, o amor permanece, a honra permanece, a gratidão permanece. E quem tem, claro, conflitos na relação com os pais, demorar um pouco mais para olhar para isso, o que está acontecendo, perceber e dar um tempo para você também, né? Para não achar que, já trabalhei tanto a relação com minha mãe, por que que isso vem de novo? Por que que isso aparece? Não aguento mais. Então, às vezes, demora um tempo, né? Então, não entendam essa dinâmica de liberação daquilo que você carrega dos pais para seguir sua vida como algo que você vai deixar, tipo, bati a porta, não quero mais ver e pronto, né? Mas é um processo interno que você vai conseguindo compreender que cada um tem o seu lugar, cada um pode ir assumindo a sua dinâmica, né? E que isso não seja mal interpretado como um abandono, ou não, deixe seus pais e nunca mais veja eles. Tem gente que precisa desse espaço, tem gente que precisa passar um tempo afastado para conseguir fazer essa ruptura, né, da vida mais da criança para o adulto,
mas considerando como um exercício, né, de conseguir a liberação que você precisa, né, mas não pensando que essa é uma orientação que você tem que, né, deixar para trás e pronto, mas uma atitude interna, né, de cortar o cordão umbilical para você seguir, né? O cordão foi lá atrás, mas a gente ainda fica segurando ali o cordãozinho e não consegue seguir, né? Gente, tanta gente maravilhosa que entrou aqui, entraram, saíram, outros permaneceram. Ariel, sempre maravilhosa, Ariel, uma maravilha. A Mary teve aqui, Lívia, a Deise, gente, tanta gente maravilhosa, Sandra, Érica, Ana Paula, Carmen, gente, sejam todos bem-vindos, bem-vindas ao Instituto Prisma, sigam também a Tamires. Eu quero saber se vocês têm perguntas ou algum relato que vocês queiram fazer sobre esse tema, né, de emaranhados, emaranhamentos sistêmicos entre pais e filhos, que vocês queiram contar, relatar. Quem quer compartilhar aí ou fazer alguma pergunta. Tema super importante, exato. Aqui a Mary falando, tema bem importante. Acabando de entrar o Valdson. Tá aí, Tamiri, tá aí. A Deciane, né, falando aqui. Eu não tô vendo, Então, mas além do que Tamiri, você tem algum relato sobre isso, seu ou de algum cliente, algum caso que você queira compartilhar, assim, mais na prática? sobre emaranhamentos. Tipo, uma situação na prática, me enganchei, ou fulano, eu atendi um cliente que estava com essa situação, ou se você quiser compartilhar algo da sua dinâmica. Eu conheci a constelação por isso, né? Assim, através da GIs, eu não sabia. Tinha visto constelação há muitos anos na minha graduação, né? E aí eu, cara, eu quero estudar mais disso daí, tá me ajudando, tá na minha própria vida, né? Opa, tô fluindo na vida, isso tá facilitando meus processos aqui, tá trazendo clareza para mim, né? Uhum. E foi assim que eu conheci a constelação. Na verdade, eu estava fazendo uma transição de carreira, né? Olha só como foi. Estava fazendo uma transição de carreira e aí estava com alguns impedimentos, algumas coisas aparecendo. E aí fui para esse atendimento com a Geisa, que também é psicóloga, né? E aí ela fazendo as perguntas dela, que dizia, olha, te indico aqui, a gente chegou lá num determinado ponto de origem e tudo mais, né? De pai e mãe. Eu não eu fazia terapia, mas não tinha, claro, tinha trabalhado algumas questões, né, das minhas imagens internas aí de pai e de mãe, mas não tinha na época feito a relação dessa dificuldade dessa transição de carreira com essa origem, né? E aí foi quando eu conheci a constelação para vocês verem como assim é uma relação de pai e mãe nessas imagens da nossa origem, mas que reverberam em outros campos. Né? Eu estava ali com uma questão de transição de carreira e de repente eu, nossa, me abriu outros olhar que, peraí, opa, deixa eu, deixa eu ficar no meu lugar, né? Foi quando tem alguns momentos aqui que eu não estou no meu lugar, né? E depois que eu fiquei, olha, uma coisa que ficou assim da minha experiência, né, com constelação é uma frase que eu amo. Fique com o que é seu, porque eu fico com o que é meu. Beijos. Por Beijo favor, no isso ombro. não é meu. Isso não é meu. Eu já falo, ó, não, tô aqui no meu lugar de gente, porque é muito bom a gente estar no nosso lugar. A vida flui, a vida é leve, é legal, é divertido, entendeu? Então, assim, eu não quero mais sair do meu lugar nunca mais. Eu, ó, isso aqui tá legal pra mim, não. Não tô no meu lugar, tchau, fique aí com o que é seu. Não, eu falo assim, brincando, mas a gente vê que também a gente ocupando o nosso lugar, as pessoas, as outras relações também melhoram, né? Enfim, outras Sim. coisas acontecem, as pessoas têm. E assim, a gente fica naquele julgamento, né? Naquela coisa assim, nossa, precisa. Não, às vezes nem precisa e tá ótimo. Nossa.
E tá tudo bem, tá ótimo. Oh, você resolveu sozinha. Oh, que legal. Nossa, se fosse em outra época, eu ia ficar preocupada. Sem necessidade. Gente, como é bom o meu lugar, entendeu? Então, acho que É as nossa base, eu experiências. adoro dizer, nosso lugar é nossa base vital, é nosso lugar de força, né? Então, aqui estão dizendo a Ariel, depois que a Tamires foi para o lugar dela, ela está quebrando o Instagram. Minha mulher do Tem céu, duas eu adoro perguntinhas esse meu aqui. lugar, tu não tem noção. Ei, Ariel, agora a Tamires é modelo, hein, gente? Tem que começar aí a aproveitar esses momentos que ela tem com a gente, porque está famosa já. Não, e quem me É, maquiou foi a Érica, viu? Que tá aqui com a gente. Obrigada, viu, olha aí, Érica? Érica. Depois pegar o contato da Contato Érica da aí Érica pra gente. maravilhosa e o Marcelo também. Já Nossa, vai. ó, aquelas poses lá que eu fiz, meu povo, não sou eu que sei, não. É o Marcelo que manda. Eu tava só obedecendo, viu? E ele é Ô, maravilhoso. Marcelo, já pega nossos contatos aí para distribuir nessa rede aí de contatos. Tem Gente, super. um comentário aqui que a Ariel trouxe, né? Tem um caso, né, que ela atende de paciente casado com filho, mora com o marido na casa dos pais dela e vive tendo crise de ansiedade, principalmente quando o pai dela é infiel à mãe, né? Então, aqui é um típico caso de lealdade invisível, né? Que a gente chama, que são os momentos, as situações em que um filho está leal ao pai ou à mãe por algum motivo, né? E essa lealdade invisível, ela é tão profunda, né? Que para a gente conseguir fazer essa lealdade, ela está muito ligada ao desejo de salvar aquele pai ou aquela mãe, né? No caso aqui, a filha querendo salvar a mãe da infidelidade do pai, né? Então ela continua emaranhada, né, nessa dinâmica e principalmente porque ela ainda está na casa dos pais, né? Bert Helling fala que o filho ele cresce muito quando ele sai, né, da casa dos pais. Ele consegue dar esse salto, né? Porque o Bert Helling é alemão também, né? A cultura é outra, mas assim, no Brasil a gente ainda tem muita cultura de ampliar o tempo de casa dos pais, né? A gente ainda permanece, ainda faz a dobradinha, o triplex, o duplex, e vai esticando, e vai para um lado, vai para o outro, para ficar ali perto, né? Mas assim, muitos casos de lealdades invisíveis, né? Aqui tem um caso, aqui a Dessiane traz, o caso de um filho que nunca conseguiu ter êxito na vida. Deixa eu ver, tudo que ele se coloca para fazer fica estagnado, né? Então, aí a gente teria que aprofundar mais, né? O caso aí mostrou só o não êxito dele, né? Aquela vida que não consegue, uma vida que a gente chama uma vida impedida, né? E aí, então, teria que ver o que é que tem por trás desses impedimentos, né? Pode ser, inclusive, nem que seja exatamente nessa relação com os pais, diretamente, né? Mas algo dessa dinâmica desse homem e desse filho, que eu não sei a idade, está impedindo ele de ser exitoso, né? Isso também é trabalhado em constelação, né? Então, o êxito na vida tem as ordens do êxito, né? São mais de 10 ordens do êxito, né? Então, é preciso olhar qual dessas ordens, né, ele pode estar emaranhado, né? Deixa eu ver mais aqui. Lugar da mulher ainda. Ele está dizendo que ainda mora com os pais também. Sim, então, já diz muita coisa, assim, né? Peraí, que o meu negócio aqui deu. Estou tentando ler os comentários, às vezes fica saindo da configuração. Eu não tô vendo. O lugar da mulher tem força demais. Deixa eu ver aqui. Já tem 45 anos, mora com os pais, né? Então tem todo um contexto aí de dificuldade né, viver a própria vida, né? Que a Carmen traz uma situação, meu pai é alcoolista, queria salvar a mãe, né, dessa situação, querendo que ele se separasse, pois tinha consciência que era o melhor para ela. E eu sempre dizia que jamais casaria com alguém que bebe, né? Ou seja,
O script da criança, a criança interior da Carmen, era salvar essa mãe a todo custo. Como é que essa criança da Carmen planejou esse roteiro de vida dela, não casando com homem alcoolista, né? Então, ela traçou esse script e e aí, o quanto esse script, né, pode ser pesado para ela enquanto adulta, mesmo pode ser. O script, gente, não é algo só ruim, é como se fosse uma bagagem que você, quando cresce, vai olhar: ah, isso daqui é legal, eu vou manter, isso daqui não, isso daqui eu vou deixar lá atrás. Aí esse script, essa parte do script eu não quero. Então, quando essa criança Carmen, né, essa mulher agora adulta, mas aquela criança da Carmen quando traçou esse script, né, de salvar a mãe, não casando com homens alcoolistas, então, se isso for bom para a Carmen adulta, ela segura isso, ela vai. A questão é ter consciência desse roteiro, saber o que é que você vai levar para frente, que você acha legal, acha interessante, o que é que você não acha mais interessante. Então, se você, em honra ou em lealdade, no caso, né? Em lealdade invisível a essa mãe, querendo salvar essa mulher, na verdade, as mulheres, né? Quando você coloca essa mãe, você, na verdade, amplia, né, para salvar as mulheres de homens alcoolistas, né? Então, você pode muito bem começar a ver o que é interessante para você em termos de, eu fiz isso quando eu era pequeno, eu me determinei que eu não casaria com alguém que bebe, e hoje, meu marido bebe socialmente, e aí eu vou largar esse homem porque ele bebe, enfim. Né? Então, você vai vendo, né, como isso é inconsciente também, tá, gente? Não é uma coisa assim, eu já estou consciente desse script todo, não, é um negócio que a gente vai tirando lá da cachola, Então, né, também. isso. E vai. E montando, né? Assim, o quebra-cabeça, que às vezes vem bem disfarçadinho. Aí ela conclui aqui, assim, eu fiz, né? Casou com um homem que não bebia, possivelmente, e tem dois filhos adolescentes. Muito bem. A questão aí é quando você não trabalha, digamos que você fez esse possível, não vou casar com homem que bebe, não vou casar com homem que bebe, e essa determinação exclui de alguma forma esse pai que bebia, olhando com maus olhos, com vergonha, ou com raiva, ou com ódio, sei lá o que é, pode ser que esses filhos, as gerações seguintes, queiram olhar para isso porque você não incluiu, digamos. Então, possivelmente, pode ser que venha na geração seguinte algum dos filhos ou sobrinhos olhando para essa questão do alcoolismo, né, se interessando por esse tema. Então, para que as gerações seguintes também sejam liberadas para viver suas vidas, os pais olharem para suas próprias questões ajuda muito. Tem um comentário aqui da Carmen. Se quiseres perguntar algo, pode perguntar. Sou um bom estudo de casa. Aqui tem vários estudos de caso, né, Carmen? Muito bem. Gente, uma alegria. Tamires, deixe para nós sua última mensagem final dessa sua palestra, sua participação no ciclo de palestra aqui do Instituto Prisma. O que que você quer deixar aí para o povo? Ai, gente, só agradecer. Se olhem, se cuidem, né? Vejam aí, identifiquem seus emaranhamentos para que o amor, o rio flua, né, na vida de vocês. É Uhum, isso. E ocupe o lugar de vocês, que é muito bom. É muito bom o nosso lugar. maravilha. Muito bem, Obrigada, gente. Também Paula. agradecendo mais uma vez a Tamires, agradecendo todos os ex-alunos que estão topando participar desse ciclo de palestras, né? Movimentando também um pouco, né, o conhecimento aqui dentro desse espaço e sabendo que aquele que estuda o pensamento sistêmico, constelação familiar, ele está fazendo parte da evolução desse conhecimento. Então, quanto mais pessoas estudando, se interessando, é uma forma também desse conhecimento ser visto, ser debruçado, ser analisado, e trazer mais informações para que esse conhecimento evolua, né?
E vem cursos aí ainda depois para a gente aprender mais, mas por enquanto vamos ficar aqui com o ciclo de palestras. Uma boa noite para vocês e a gente se vê. Adorei conhecer vocês, gente. Tchau, tchau. Vou deixar aqui salvo para a gente, tá bom? Beijo. Beijo.